O trabalho que será apresentado a seguir é o Story Art, que deve ser realizado pelos alunos do campus Joinville, proposto pelo professor Anderson dos Santos. O seu objetivo principal é o desenvolvimento de uma apresentação artística, abordando um dos conteúdos estudados ao longo do semestre, para a melhor compreensão dos assuntos explicados. Escolhemos a Primeira Guerra Mundial pelo fato de ser um tema muito rico em informações e que introduziu muitas mudanças na nossa forma de viver. Entre as dificuldades encontradas estão encontrar um horário vago em que todos pudessem construir a apresentação artística e o transporte da mesma. Gostamos muito do resultado obtido, conseguindo obter uma melhor compreensão do assunto. A Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, teve seu início no ano de 1914. Os principais motivos para esse desastre mundial foram política de alianças, o neocolonialismo, armamentismo e militarização crescentes, paz armada, assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, antagonismos localizados de caráter imperialista. O que levou o mundo a se desentender foram tensões herdadas do século XIX, como a Revolução Industrial, que gerou uma forte concorrência comercial, dividindo a Europa, e com isso os países começaram a corrida armamentista, e que causaria uma grande batalha chamada Paz Armada. Além dos conflitos pré-existentes, como a Guerra Franco-Prussiana, que gerou um forte revanchismo francês que atrapalhava as relações deste país com a Alemanha. Já o clima intelectual artístico era o da Belle Époque, vivido desde 1871 até a explosão da guerra, uma fase marcada pelo avanço da tecnologia, ciência e cultura. Tal clima acabou estimulando o nacionalismo belicista. Disputas territoriais começavam em países menores, a Rússia tinha fortes interesses na região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores, e com isso, o forte nacionalismo e as disputas imperialistas levaram o país à formação de alianças secretas, bem no início do século XX. Houve as formações das alianças militares, eram elas a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália, Império Austro-Húngaro. E na Tríplice Entente, a Inglaterra, França, Rússia e posteriormente a entrada dos Estados Unidos e do Japão. A Tríplice Entente buscava manter a hegemonia, já a Aliança procurava alcançar maiores objetivos. O acontecimento final que levou à eclosão da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, capital da Bósnia. Por estar desconfiado dos austro-húngaros, a Sérvia se recusou a cooperar nas investigações. Devido a essa má vontade e principalmente com o descontentamento com o nacionalismo sérvio, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Entente saiu em defesa dos sérvios, enquanto a Aliança apoiou a declaração da Áustria-Hungria. Num primeiro momento, os exércitos apenas se movimentaram à chamada Guerra de Movimento. Cada lado fazia mobilizações nos sentidos de suas fronteiras. Mais para frente, os soldados cavaram quilômetros de trincheiras, formando uma espécie de labirinto, onde as tropas travaram batalhas e avançavam muito pouco em direção ao adversário. Era uma guerra estatística, que além dos cansaços físicos, das mortes, que geravam grande cansaço psicológico. Além das trincheiras, os países contavam com o apoio dos avanços tecnológicos e das invenções humanas como tanques, aviões e extração de petróleo. A Tríplice Entente se saiu melhor desde o início da guerra, mesmo com a saída da Rússia em 1917, que se retirou dos campos de batalha devido à Revolução Socialista, e em 1918 a vitória da Tríplice Entente se consolidou, contando com uma ajuda dos Estados Unidos, que entraram com grande avanço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos os Tratados de Paz. Um destes tratados foi o de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como os únicos responsáveis por toda a destruição da guerra. O cenário pós-guerra ficou marcado por uma Alemanha humilhada e uns Estados Unidos extremamente fortalecidos. Como entraram no final da guerra, os Estados Unidos não tiveram danos territoriais e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha, além de ter que indenizar a Tríplice Entente, sofreu severas restrições como no Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas no país. Para a representação artística, nosso grupo decidiu representar as trincheiras em formato de maquete, reproduzindo o modo de vida dos soldados durante o período da guerra. A Guerra de Trincheiras foi o tipo de ação adotada
na segunda fase da Primeira Guerra, para que os exércitos conseguissem manter as posições conquistadas e planejar o avanço sobre outras ainda em disputa. Dessa forma, os soldados de ambos os lados passaram a cavar trincheiras, onde tentavam ao mesmo tempo se proteger e atacar. Geralmente uma trincheira era aberta pela tropa e contava com cerca de 2,30 metros de profundidade, por 2 metros de largura. No ponto mais alto eram colocados sacos de areia e arames farpados, que protegiam os soldados das balas e dos estilhaços das bombas. Além disso, um degrau interno, chamado fire step, permitia a observação dos inimigos. Os soldados passavam meses vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condições climáticas, chuva, sol e neve. Os ataques inimigos, o que incluíam bombardeios, lançamentos de morteiros e ataques de metralhadoras e bombas de gás tóxicos. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam, com suprimentos estocados em péssimas condições. Desse modo, o cheiro de fezes e urina era constante nesse ambiente. Somava-se isso o cheiro de cadáveres dos soldados abatidos e das gangrenas dos soldados feridos. A proliferação de insetos e pequenos animais atraídos pelos cadáveres também era constante. Pouco a pouco, as trincheiras vão se desenvolvendo. São cavados refúgios para proteger os soldados, introduzindo postos de guarda, de comando e de socorro, além de ninhos de metralhadora. Tudo isso em galeria de 2 metros de profundidade e algumas dezenas de centímetros de largura. As paredes também são reforçadas com troncos para evitar os desabamentos, e as trincheiras da linha de frente ficam unidas à retaguarda, através de galerias de ligação que criam um labirinto, onde soldados às vezes se perdiam. Para a realização da maquete, nós utilizamos placas de isopor, palitos de picolé, soldadinhos de plástico, terra seca e tinta guache. No final do trabalho, nós tivemos problemas técnicos, onde a nossa maquete caiu e quebrou, mas a gente já tinha conseguido tirar todas as fotos e gravar o vídeo, então no final deu tudo certo. Nesse Story Art, o tema abordado foi a Primeira Guerra Mundial. Nosso grupo teve a ideia de criar a apresentação artística em formato de maquete, abordando sobre o assunto das trincheiras, que foram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa a determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais, denominada Terra de Ninguém. Neste trabalho foi essencial para aprendermos mais sobre esse grande marco, pois teve grande influência em grandes outros períodos de toda a história. Tivemos muitas dificuldades e alguns contratempos durante a confecção, mas conseguimos arrumar e deixá-lo do jeito que gostaríamos. Ficamos muito orgulhosos pelo resultado obtido e esperamos que tenha agradado a todos que assistiram.